Fui traído pelo meu melhor amigo nos negócios, e agora ele vai descobrir quem é o verdadeiro patrão. O inverno em Chicago não tem misericórdia, mas eu sempre gostei dele. Há algo de honesto no frio cortante que sopra do lago Michigan. Ele não finge ser algo que não é. Meu nome é Elias, e durante 10 anos eu caminhei por essas ruas antes do sol nascer com uma única missão: transformar a Apex Solutions na maior empresa de arquitetura de dados do meio-oeste. Eu me lembro da garagem em Naperville, onde tudo começou. Eu e Hugo. Eu era o cara dos códigos, o arquiteto que passava madrugadas em claro, garantindo que os servidores de nossos clientes nunca falhassem. Hugo era o rosto. Ele tinha o dom da palavra, o aperto de mão firme e a habilidade de vender a areia no deserto. Éramos a dupla perfeita, o cérebro e a voz. Pelo menos, era nisso que eu acreditava enquanto tomava café requintado e ignorava as festas de família para entregar projetos no prazo. Naquela terça-feira, o termômetro marcava 10 graus negativos. Cheguei ao edifício Willis Tower, no coração do Loop, exatamente às 6h45 da manhã. Eu gostava do silêncio do escritório antes da equipe chegar. Era o meu momento de revisar as métricas do Grupo Miller, nosso maior cliente, um contrato de $50 milhões que estávamos prestes a renovar sob a liderança do Dr. Moreira. Aproximei meu crachá do leitor magnético do elevador. Nada. O painel apenas piscou em vermelho. Tentei de novo, pensando que o frio poderia ter desmagnetizado o cartão. Vermelho. Uma terceira vez, vermelho. Algum problema, Sr. Sterling? A voz veio de Frank, o segurança que trabalhava no prédio há anos. Acho que meu crachá resolveu tirar férias hoje, Frank. Pode me liberar? Frank desviou o olhar. Ele parecia desconfortável, como se escondesse um segredo pesado nos ombros. Sr. Sterling, eu recebi ordens. O senhor precisa subir acompanhado. O Sr. Hugo deixou uma instrução específica na recepção. Meu estômago deu um nó. Instrução específica? Hugo e eu éramos sócios iguais, 50-50. Ninguém dava ordem sobre o acesso do outro. Subi o elevador em um silêncio sepulcral. Frank não olhou para mim nem uma vez. Quando as portas se abriram no 40º andar, o cenário não era o escritório vazio que eu esperava. A sala de reuniões principal estava iluminada. Através do vidro, vi Hugo. Ele vestia um terno de 3 peças que custava mais do que o meu primeiro carro. Ao seu lado, 3 homens de meia-idade que reconheci como os consultores jurídicos que ele insistiu em contratar no mês passado. Entrei com minha pasta de couro desgastada e um café na mão. Hugo, o que está acontecendo? Meu crachá não funciona. E o Frank agiu como se eu fosse um invasor. Hugo não se levantou. Elias, que bom que você chegou. Sente-se. Temos alguns assuntos de governança para resolver antes da reunião com o Grupo Miller. Governança, Hugo. Temos um contrato para renovar em 2 horas. Deixe as formalidades para depois. É exatamente sobre isso que precisamos falar, Hugo disse, deslizando uma pasta grossa de cor azul marinha sobre a mesa de carvalho. Os consultores revisaram nosso contrato social original, aquele que assinamos na garagem, lembra? Aquela cláusula sobre capacidade de gestão e alinhamento estratégico. Abri a pasta. Meus olhos saltaram pelas linhas. Eles tinham encontrado uma brecha técnica. Como Hugo cuidava da parte administrativa enquanto eu focava no técnico, ele havia registrado uma série de erros de procedimento no meu nome nos últimos 2 anos. Pequenas negligências que ele mesmo havia autorizado por telefone, mas que agora estavam documentadas como má gestão da minha parte. O conselho decidiu, Elias. Hugo disse, sua voz fria como gelo lá fora. Você está sendo destituído do cargo de diretor técnico, por justa causa. De acordo com a cláusula 12b, em caso de negligência comprovada, o sócio remanescente tem o direito de comprar a parte do outro pelo valor contábil nominal, não pelo valor de mercado. Você está me roubando, Hugo, é isso? Minha voz saiu mais calma do que eu esperava. A traição era tão profunda que meu corpo entrou em modo de sobrevivência. Depois de 10 anos, você está me chutando com uma esmola enquanto fica com o contrato do Miller?
Eu estou profissionalizando a Apex, Elias. Você é um excelente técnico, mas é um péssimo político. Você é um peso morto nas nossas aspirações de expansão. Aqui está o seu cheque de saída. É o valor justo, de acordo com o papel que você assinou. Ele estendeu um cheque. O valor era uma piada. Não pagaria nem 6 meses dos custos fixos da empresa que eu ajudei a construir. Você tem 10 minutos para pegar suas coisas pessoais sob a supervisão do Frank, disse Hugo, levantando-se. Seus acessos aos servidores já foram revogados. Seu laptop da empresa fica. Se você tentar entrar em contato com qualquer cliente da Apex, nosso departamento jurídico vai processar você até a sua última geração. Olhei para Hugo e vi o homem com quem eu compartilhei sonhos e pizzas baratas. Ele não estava lá mais. No lugar dele, havia apenas um predador corporativo. Você acha que a Apex é o escritório, Hugo? Perguntei, levantando-me lentamente. Você acha que a Apex é o logotipo na parede ou o endereço na Willis Tower? Hugo riu, uma risada curta e seca. A Apex é quem detém o contrato, Elias. E o contrato sou eu quem assino agora. Boa sorte na sua aposentadoria. Saí da sala sem pegar o cheque. Caminhei até minha mesa e peguei apenas uma coisa, um pequeno caderno de couro preto que estava na minha gaveta trancada. Não era um ativo da empresa, eram minhas anotações pessoais, a lógica por trás de cada algoritmo que eu criei. Hugo não sabia, mas ele acabou de ficar com a carcaça de um carro de luxo, enquanto o motor estava saindo pela porta comigo. Enquanto Frank me acompanhava até o elevador, vi Beatriz, nossa gerente de operações, observando a cena de longe. Ela tinha lágrimas nos olhos. Eu apenas balancei a cabeça levemente para ela. As portas do elevador se fecharam. Eu estava no térreo, no frio de Chicago, com uma caixa de papelão e o silêncio. Hugo achava que tinha vencido, mas ele esqueceu uma regra básica da tecnologia. Um sistema sem sua base lógica não é uma solução, é apenas uma contagem regressiva para o desastre. As primeiras 48 horas após ser expulso da Apex Solutions foram as mais silenciosas da minha vida. Meu apartamento no Lincoln Park parecia uma cápsula de isolamento. O zumbido constante de Chicago lá fora era o único som que preenchia o vazio. Eu não liguei para advogados, não gritei e não tentei invadir o sistema. Eu apenas sentei na minha poltrona de couro, abri meu caderno preto e esperei. Eu conhecia o sistema da Apex melhor do que minha própria anatomia. Eu o chamei de Projeto Sentinela. Era uma arquitetura de dados elegante, mas tinha uma peculiaridade que só eu entendia: o código-fonte 0. Não era uma armadilha ou um vírus, eu não sou um sabotador. Era simplesmente uma questão de lógica. Para manter a estabilidade em servidores de alta frequência, como os do Grupo Miller, o sistema exigia uma revalidação manual de chaves de criptografia a cada 72 horas. Se eu não estivesse lá para apertar o botão invisível da manutenção lógica, o sistema não travaria de imediato. Ele começaria a alucinar. Na quinta-feira à noite, o silêncio foi quebrado. Bateram à minha porta. Era Beatriz. Ela parecia exausta, com olheiras profundas e o cabelo desgrenhado, algo raro para a mulher que era o relógio suíço da nossa operação. Elias, o escritório está um manicômio, ela disse, entrando e aceitando uma xícara de café quente. O Hugo promoveu o sobrinho dele, um garoto que mal sabe instalar um antivírus, para o seu lugar de diretor técnico. Eles estão tentando preparar a apresentação final para o Dr. Moreira, mas o sistema está estranho. Estranho como, Bia? Perguntei, mantendo a voz calma. Os dados estão chegando com um atraso de milissegundos. Para o mercado financeiro, isso é uma eternidade. O Hugo está gritando com os estagiários, dizendo que é instabilidade na rede, mas eu sei o que é. Ele não tem a chave, Elias. Ele tem as chaves da porta, mas não tem a chave do motor. Ela me entregou um pendrive. O que é isso? Questionei. O backup das conversas do Hugo com os conselheiros. Ele planejou isso por 6 meses, Elias. Ele usou fundos da empresa para subornar os auditores e criar aqueles relatórios de negligência contra você. Ele não só te expulsou, ele queria destruir sua reputação para que você nunca mais conseguisse emprego em Chicago. Eu olhei para o pendrive e depois para a janela, onde as luzes da Willis Tower brilhavam à distância.
Ele quer o show, Bia. Ele quer os holofotes, o vinho caro e o aperto de mão do Dr. Moreira. Ele nunca entendeu que a tecnologia não se importa com quem tem o melhor terno. A tecnologia só responde a quem fala a língua dela. Enquanto isso, no 40º andar, a situação era deplorável. Hugo estava em seu escritório, cercado por telas que piscavam em amarelo. Ele achava que ser CEO era apenas dar ordens. Ele não entendia por que o gráfico de latência do Grupo Miller estava subindo. "Consertem isso!" ele gritava para os jovens programadores. "O Dr. Moreira chega em 12 horas para assinar a renovação de 50 milhões. Se esse sistema não estiver verde, todos vocês estão na rua." O que Hugo não percebia é que, ao me expulsar, ele não removeu apenas um sócio, ele removeu o sistema imunológico da empresa. Ele estava tentando dirigir um avião a jato lendo o manual de uma bicicleta. Naquela noite, recebi um e-mail. Não era de Hugo, era do Dr. Moreira. "Elias, recebi um comunicado de que você se afastou por questões de saúde. Espero que esteja bem. Hugo me garantiu que a transição técnica foi perfeita, mas meus sistemas de monitoramento em Zurique estão acusando inconsistências que só você costumava resolver. Podemos conversar em caráter extraoficial?" Sorri. Hugo achou que a lealdade do Dr. Moreira era com a marca Apex. Ele esqueceu que no mundo dos negócios de alto nível, a lealdade é com a pessoa que nunca deixa o sistema cair. Respondi ao Dr. Moreira com apenas uma frase. "Dr. Moreira, estou com a saúde impecável. Seus sistemas estão apenas sentindo falta do arquiteto. Estarei no saguão da Apex amanhã, às 9 horas, para sua reunião. Mas não irei como sócio do Hugo. Irei como seu consultor pessoal." O palco estava montado. Hugo tinha o palco, a plateia e o cenário. Mas eu tinha o roteiro. E o roteiro dizia que na manhã seguinte, o império de vidro de Hugo começaria a estilhaçar. A manhã de sexta-feira em Chicago nasceu com um céu de chumbo. No 40º andar da Willis Tower, o clima era de guerra. Hugo andava de um lado para o outro na sala de reuniões, ajustando os punhos da camisa e conferindo se o champanhe estava no gelo. Ele achava que aquele seria o dia em que ele se tornaria um titã da indústria. O Dr. Moreira chegou pontualmente às 9. Ele era um homem de 70 anos, com um rosto esculpido por décadas de decisões difíceis e uma intuição que detectava mentiras a quilômetros de distância. Ele entrou na sala acompanhado de 4 assessores. Hugo o recebeu com um sorriso de comercial de TV. "Dr. Moreira, que prazer recebê-lo! Como pode ver, a Apex Solutions continua operando em potência máxima. Meu novo diretor técnico, meu sobrinho Kyle, já preparou a demonstração da nova arquitetura." "Onde está o Elias?" Moreira perguntou, sem retribuir o sorriso. "Ah, como eu disse no e-mail, o pobre Elias teve um esgotamento. Ele está em uma clínica de repouso, sem acesso a telefones. Uma tragédia, mas a empresa é maior que um homem só, não é?" Eu estava parado atrás da porta de vidro fosco da recepção, ouvindo cada palavra. Beatriz me deu o sinal. Entrei na sala no exato momento em que o Dr. Moreira se sentava. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Hugo ficou tão pálido que parecia que o sangue tinha fugido do seu corpo. "Elias, o que você está fazendo aqui?" Hugo gaguejou, a voz subindo uma oitava. "Segurança! Frank, tirem esse homem daqui! Ele está instável!" "Sente-se, Hugo", disse o Dr. Moreira, com uma voz que cortou o ar como uma navalha. "Eu convidei o Sr. Sterling. Ele passou a manhã comigo revisando os logs do meu sistema em Zurique, e o que ele me mostrou é preocupante." Hugo tentou recuperar a compostura. "Dr. Moreira, o Elias não tem mais vínculo com esta empresa. Qualquer coisa que ele diga é apenas o rancor de um ex-funcionário demitido por má gestão. Kyle, mostre a tela. Agora." O sobrinho de Hugo, suando frio, apertou uma tecla no painel principal. A tela gigante de 100 polegadas se iluminou. Mas em vez do gráfico de performance verde e estável que o Grupo Miller esperava, a tela estava inundada de vermelho. O sistema estava em um loop de reinicialização infinita.
O que é isso? Gritou Hugo. Kyle, conserte isso. Eu não consigo, tio, o garoto respondeu desesperado. O sistema está pedindo uma chave de validação manual que não está no manual do servidor. Ele diz, erro de protocolo 0. Hugo virou-se para mim, os olhos injetados de raiva. O que você fez, Elias? Você sabotou o meu sistema. Eu vou te prender. Eu não fiz nada, Hugo. Respondi calmamente, cruzando os braços. Eu apenas não fiz a manutenção das 72 horas. Você disse que a Apex era quem detinha o contrato, lembra? Pois bem, você tem o contrato, você tem os servidores, você tem o escritório. Agora faça-os funcionar. O Dr. Moreira levantou-se lentamente e caminhou até a janela, olhando para a névoa de Chicago. Hugo, você me disse que o Elias estava doente. Você mentiu para mim sobre o arquiteto da minha segurança de dados. E agora vejo que você não tem a menor ideia de como operar a própria ferramenta que me vendeu. O Dr. Moreira virou-se para os seus assessores. Cancelem a renovação com a Apex Solutions, imediatamente. Hugo, prepare-se para ser processado por quebra de contrato e fraude. Meus advogados entrarão em contato antes do almoço. Hugo caiu na cadeira, o champanhe ao fundo parecendo uma piada cruel. Elias, por favor, ele sussurrou, a arrogância transformada em súplica. Ajude o Kyle a consertar. Eu te devolvo o cargo. Eu te dou um aumento. Você não entendeu, Hugo, eu disse, pegando minha pasta. Eu não quero meu cargo de volta. Eu não quero nada que venha de você. Beatriz já pediu demissão hoje cedo, e a minha nova empresa, a Sterling Systems, acaba de assinar um contrato de consultoria exclusiva com o Grupo Miller. O Dr. Moreira sorriu pela primeira vez no dia e colocou a mão no meu ombro. Vamos, Elias, temos muito trabalho a fazer. E, Beatriz, espero que você já tenha organizado os novos escritórios no 35º andar. É mais baixo que aqui, mas a vista é muito mais limpa. Saímos da sala de reuniões. Enquanto caminhávamos pelo corredor, ouvi o som de Hugo gritando com o sobrinho e o barulho de um copo de cristal se quebrando contra a parede. Ele ficou com o 40º andar, com o terno caro e uma empresa fantasma que não servia para nada. Eu desci o elevador, dessa vez sem precisar de crachá, porque o dono do prédio estava ao meu lado. Chicago continuava fria, mas eu nunca me senti tão aquecido. O caixa eletrônico que o Hugo achou que podia manipular acabou de fechar a conta. E o troco? O troco foi o sabor amargo da insignificância que ele teria que engolir pelo resto da vida. Se você gostou dessa história, deixe seu like e inscreva-se no canal. Confira nosso último vídeo no card acima. Até a próxima!